Então, bom dia, pessoal. Agradeço a presença e a participação de todo mundo aqui nesse momento. Esse é um momento que faz parte, na verdade, de uma sequência que a gente tem feito aqui no Colégio Militar Dom Pedro II. Esse ano, em março, nós tivemos um encontro com... Foram convidadas, né, todas as famílias de alunos que são acompanhados devido a necessidades educacionais individualizadas aqui pelo SOEPAS. Em março a gente teve esse momento. Em abril, aproveitando, né, o abril, 2 de abril, Dia Internacional de Atenção, né, ao Autismo, a gente teve um encontro com as famílias, teve uma capacitação dos professores, e desde então a gente tem um plano, né, de todo mês a gente focar em um diagnóstico comum encontrado aqui dos nossos alunos. Nesse mês de maio, a gente achou importante falar sobre TDAH, na medida que é um dos diagnósticos mais comuns aqui nos nossos alunos da escola. Então, eu agradeço muito ao comando no Colégio Militar Dom Pedro II, na figura do Coronel Ronaldo, por incentivar e nos cobrar também em relação a atividades de educação inclusiva. Sem o apoio do comando, a gente não conseguiria estabelecer um serviço de qualidade, a gente não conseguiria executar as ações relacionadas à educação inclusiva. Então, em nome da equipe SOEPAS, agradecemos ao comando. Agradecemos também ao Departamento de Ensino, nesse momento, né, a nossa subcomandante do Colégio Militar, Dom Pedro II, Coronel Maria, respondendo também pelo DE, e que também permite, na verdade, né, tanto o nosso tempo, a capacitação com os professores ou intervenções em sala, sem esse apoio também é absolutamente impossível a gente fazer o nosso trabalho. E, por fim, para a gente começar de verdade, né, gente, esse é um momento também que o que eu vou falar aqui, a gente costuma falar muito para os pais. A gente tem esse hábito de quando um aluno, né, nosso é identificado com TDAH, muitas vezes a gente chama esse pai para conversar um pouco, e vários dos pontos que eu vou comentar aqui hoje muito de uma repetição de assuntos que a gente costuma ter aqui no SOEPAS. E por isso, inclusive, a gente achou importante ter esse momento, e por isso, inclusive, a gente achou até importante gravar para deixar disponível, para que esses pais, para que outros pais, para que futuros pais também possam ter acesso a isso. Não que a gente vai deixar de fazer reuniões aqui no SOEPAS exatamente sobre esse assunto, mas para a gente ganhar tempo e permitir, né, que os pais já tenham acesso a um tipo específico de informação que nem sempre, dentro da rotina, né, de uma avaliação, de uma consulta, de um acompanhamento neurológico, psiquiátrico ou neuropsicológico, é possível oferecer. Então, nosso tema hoje, atenção. Só para colocar em perspectiva, eu sou o Capitão Ricardo, eu sou psicólogo, o meu mestrado e meu doutorado são em neurociência de comportamento, né? Eu fiz minha graduação, mestrado e doutorado na Universidade de Brasília e sou especialista em psicologia clínica, neuropsicologia e psicopedagogia. Antes de estar no Corpo de Bombeiros, eu tive uma experiência ampla em neurodesenvolvimento, de maneira geral, né? Neurodesenvolvimento típico e atípico. Eu costumo brincar que antes eu estava do outro lado do balcão da escola. A gente cobrava muito das escolas, a gente orientava as escolas quanto às necessidades que a gente tinha dentro, né, do acompanhamento do nosso paciente na época, e orientando o corpo escolar, orientando professores para como fazer e o que deveria ser feito. E quando apareceu a possibilidade de eu vir aqui para a escola, eu vim justamente com essa missão pessoal. Tudo bem, agora eu tenho a liberdade, eu tenho a importância, a necessidade de fazer dar certo. Agora eu estou de um lado específico do balcão que eu preciso garantir que essas demandas, né, sejam supridas. Para isso que eu estou aqui na escola, chefiando o SOEPAS, né, Serviço de Orientação Educacional, Psicologia e Assistência Social. Eu gosto muito de ter um slide que fala sobre um resumão, né? É disso que a gente vai falar hoje, gente. Se ao final do nosso encontro vocês conseguirem sair daqui com algumas dessas informações, vocês não precisam se tornar especialistas em TDAH, o objetivo não é esse, né? O objetivo de um pai, de um aluno, de uma criança com TDAH, é ser especialista no próprio filho. Mas se a gente conseguir entender um pouquinho mais, né, sobre sistemas de atenção, entender um pouquinho sobre o que é o TDAH, o pai fica mais capacitado e empoderado, na verdade, né, de orientar e ajudar o seu filho. Então, vamos falar sobre alguns conceitos, muito brevemente, sobre o modelo cognitivo do sistema atencional, como que funciona a avaliação do TDAH e como é a intervenção do TDAH, seja
na vida da criança, seja também na escola. Um detalhe que eu esqueci de falar, eu falo muito e falo rápido. Como eu disse antes, desde que a gente começou a entrar algumas pessoas aqui na reunião, então não deixem de usar o chat para tirar alguma dúvida, ou se alguma coisa não ficou clara, não deixem de fazer isso para que a gente consiga garantir que as dúvidas e os questionamentos possam ser tratados. Então, em relação a conceito, isso aqui é um conceito clássico em relação à atenção, né? Atenção é um conjunto de processos dinâmicos que influenciam a interação entre núcleos cognitivos, né? Como a percepção, a memória e o ambiente externo. Eu negritei o termo, né? Processos dinâmicos. Isso é a parte mais importante desse conceito. Aqui a gente está falando, primeira coisa, processos no plural. Então, quando a gente fala de atenção como uma coisa única, não, isso é uma ilusão. A gente, de cara, tem que entender que a atenção é uma série de processos atencionais que funcionam, às vezes, de maneira paralela, às vezes, de maneira seriada, e que são dinâmicos, ou seja, mudam ao longo do tempo. Esses processos vão acontecendo enquanto a gente está realizando alguma tarefa, enquanto a gente está performando alguma atividade específica, e vários processos atencionais vão acontecendo ao mesmo tempo e influenciam justamente esses outros núcleos cognitivos, né? Essas outras funções cognitivas. Que funções são essas, né? Isso aqui, gente, não é para ninguém, novamente, não é para ninguém formar nenhum neuropsicólogo aqui, né? Isso aqui é o modelo de uma pesquisadora da área, Muriel Lesak, e que ela propõe, né, que o nosso funcionamento cognitivo é formado como se fosse uma base de pirâmide, em que a gente precisa de uma base segura que esteja funcionando para que a próxima etapa mais elaborada funcione. Então, por exemplo, a gente não consegue ter memória visual de algum evento se a gente não tiver a função receptiva da visão funcionando bem. Então, a gente não consegue raciocinar se a gente não tiver um sistema que armazena essas informações, né, que se é uma memória que funcione bem. E aí vocês podem questionar, cara, onde é que está a atenção nesse modelo, né? E a Lesak propõe como se fosse a atenção é a areia na qual essa pirâmide se estrutura, né? Sem uma base sólida, sem um tônus atencional significativo, nenhuma das outras funções pode funcionar. Então, a ideia da atenção, né, modulando ou mediando essas outras funções é exatamente essa. Se a gente não estiver atento, a gente não consegue receber informação com qualidade, a gente não consegue guardar essas informações, a gente não consegue trabalhar essas informações, a gente não consegue passar adiante essas informações, ou a gente não consegue gerenciar no funcionamento executivo todas essas funções acontecendo ao mesmo tempo. Então, a atenção é a base de tudo. E se a gente está falando, então, né, se o nosso foco hoje é falar sobre dificuldades, né, sobre um transtorno específico da atenção, a gente sabe que esse transtorno vai causar um impacto em todas as outras funções que estão acontecendo. Continuando o conceito, né, a atenção vai facilitar, atenuar ou inibir outros processos cognitivos. Ou seja, mais uma vez, a gente está falando da atenção como um elemento modulador do resto do funcionamento cognitivo, né? A gente não consegue, ou a gente tem, por exemplo, a memória, a gente não consegue se lembrar com qualidade, ou seja, a atenção facilita essa função se a gente não estiver atento, né? E de forma consciente ou inconsciente, ignorando os outros estímulos diferenciais. Faço questão de falar nesse momento, né, de forma consciente ou inconsciente. Estou imaginando e torcendo que todos nós aqui estejamos prestando atenção aqui nesse momento, né, estejamos atentos a essa nossa reunião aqui hoje, e de maneira bastante intencional, né? A gente está usando a nossa atenção, a gente está focado nessas informações, espero que esteja prestando atenção na minha voz, e isso de maneira muito intencional, ou seja, de maneira consciente. O inconsciente aqui não é um inconsciente, o inconsciente é uma palavra muito suja na história da psicologia, né? Tem muitos outros sentidos. Aqui a gente está falando mais até de uma questão automática. Se a gente está, eu estou aqui conversando com vocês, se alguém aparecer aqui na minha janela, automaticamente ou inconscientemente, a minha atenção vai ser jogada para lá. Então, a atenção vai ter também esses dois elementos. O intencional, né, consciente, ou automático, inconsciente. Ok, então, do que a gente está falando, né? Para que é importante a gente saber sobre o conceito de atenção se a gente está falando do TDAH?
Justamente porque quando a gente está falando sobre qualquer função cognitiva, inclusive, a gente sempre vai estar tentando entender o que seria o desempenho típico esperado para a idade e o que seria o desempenho atípico. Que aí a gente pode estar falando de um transtorno, alguma dificuldade ou de algum déficit específico, né? E em atenção, quando a gente estuda realmente, né, conceitos de atenção, a gente sabe que durante o próprio processo de desenvolvimento existe uma mudança brutal quanto à nossa capacidade atencional. Existem, né, é uma coisa bem clichê, na verdade, um pouco baseada em evidência, né, que a criança, ao longo a cada ano, ela consegue ficar atenta um pouquinho mais. Tem gente que fala que é 1 minuto por ano, e é uma bobagem, na verdade, não tem evidência em relação a isso. Mas a ideia de que a gente vai ganhando capacidade atencional ao longo do tempo, isso sim é fato. Qual que é a questão quando a gente fala do prejuízo atencional? Do mesmo jeito que a gente vai ganhando capacidade atencional ao longo do tempo, às vezes a gente também vai perdendo. Esse aqui é um gráfico de um estudo que foi feito aqui no Brasil, na verdade, se não me engano é lá no Pernambuco, que eles tentam avaliar a capacidade atencional ao longo do desenvolvimento e muitas vezes, né, até mesmo que a gente está na escola, a gente tem muito a ilusão de que o desenvolvimento acontece até ali, né, no final da adolescência, começo da idade adulta. Mas o desenvolvimento cognitivo acontece durante a vida toda, né? E só para assustar um pouco a gente, né? Olhem aqui as idades. Então, essa curva, em relação ao desempenho atencional, a gente está falando de até 22 anos, 23 a 32 e mais de 33 anos, né? A gente tem um prejuízo, na verdade, né? Uma piora do desempenho atencional durante o processo do desenvolvimento também. E a gente entender que a gente vai ganhar função ou a gente vai diminuir o funcionamento da atenção ao longo do tempo, isso também entra como desempenho típico, sobre neurodesenvolvimento típico. E até a gente entender, tudo bem, então para essa idade, o desempenho esperado é mais ou menos desse tipo, é mais ou menos essa capacidade atencional. Ok, o que seria então o atípico? O que seria a dificuldade na atenção para essa faixa de idade nesse momento do desenvolvimento? Se a gente não entende o típico, a gente não consegue diferenciar. Ok, e um transtorno? Quando a gente de fato percebe, né, eu entendi o que é o desempenho típico de um indivíduo nessa idade, nessa cultura. E o que acontece quando eu percebo, então, há um prejuízo? Esse indivíduo está com desempenho atencional pior do que seria esperado, né? Ou aquém do que seria esperado para essa etapa do desenvolvimento. E aí, de fato, a gente começa a falar do TDAH. E o que é isso, então? Novamente, um conceito básico, né? Um slide para printar e eventualmente lembrar, né? Quando a gente tiver que pensar o que é o TDAH em si. Primeira coisa, é uma condição neurológica. A gente aqui não está falando de um quadro de vontade, um quadro de querer, um quadro de preguiça ou qualquer coisa parecida. Não, é uma condição neurobiológica que afeta a capacidade de uma pessoa manter a atenção, controlar impulsos e regular o comportamento motor. Por que eu faço questão de trazer esses 3 pontos? Muitas vezes, quando a gente fala do TDAH, a gente foca no A, né? Na questão da atenção. Inclusive, nosso encontro hoje, a gente vai falar muito sobre a questão da atenção, porque é o que mais os pais questionam ou se queixam, ou que traz um prejuízo muito específico para o aspecto pedagógico. Mas, quando a gente fala do TDAH, é tão importante a gente falar da questão do controle de impulsos e da regulação do comportamento, né? A questão relacionada à impulsividade e à hiperatividade do quadro. Então, os 3 elementos vão estar em jogo devido a uma condição neurológica. O que causa o TDAH? Eu gosto muito de datar a conversa que a gente está tendo. Então, nesse momento, estamos em maio de 2023 e em maio de 2023, esse é o máximo que a gente consegue falar em relação às causas do TDAH. E sabemos, e é fato, que existem fatores genéticos bastante importantes no TDAH. Filhos de pais com TDAH têm uma chance muito aumentada de ter TDAH. Irmãos gêmeos tem muito mais. Se um tem TDAH, a chance do outro ter TDAH é enorme, muito maior do que gêmeos fraternos. Então, se a gente está falando da mesma genética, né, aumenta de maneira significativa a chance do transtorno em comparação com gêmeos que não são idênticos. E
novamente, né, vai causar uma disfunção em áreas do cérebro que regulam essas funções, né, de manter a atenção, de controlar os impulsos, né, e de inibir o comportamento motor. Poderíamos, até mesmo, porque é minha área, né, neuropsicologia, neurociência clínica, é minha área, a gente poderia passar o resto da manhã só falando da questão da neurobiologia do TDAH, só que não é nosso foco. Eu só faço questão de dizer que existem áreas diferentes do cérebro que atuam nesses três elementos, né, na questão da contenção de impulsos, no controle do comportamento motor e no prejuízo da atenção propriamente dita. Esses são alguns dos sistemas que estão envolvidos nas questões relacionadas ao TDAH. E, portanto, por isso, inclusive, quando a gente fala do TDAH, a gente está falando da neurodiversidade de fato, né? O desenvolvimento neurotípico e, aqui no caso, atípico. Então, estamos falando de um cérebro que funciona de uma maneira discretamente diferente, causando alguns prejuízos que nós, como cultura, demos o nome de TDAH. Ou seja, mais uma vez, gente, porque isso é tão importante, não é preguiça, não é desânimo, não é falta de vontade, nem nada parecido com isso. A gente está falando, de fato, de um quadro que leva a um prejuízo, um quadro neurológico, né, atípico, que leva ao prejuízo que a gente dá o nome, né, de TDAH. Como é que a gente diagnostica o TDAH? Faço questão de fazer um breve parênteses para a gente falar do DSM, né? O DSM é o manual de diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria. Estamos nesse momento, né, na 5ª edição do DSM, DSM-5. Há 10 anos a gente está usando o DSM-5. E o DSM tem uma série de critérios, é como se fosse um checklist de fato, né? Olha, para a pessoa ser identificada com depressão, vamos nem falar de TDAH, para o indivíduo ser diagnosticado com depressão, ele tem que ter uma série de sintomas específicos que constam em uma lista. Esses sintomas têm que estar presentes nas últimas 2 semanas, tem que causar um prejuízo significativo na vida do indivíduo. TDAH é a mesma coisa. A gente, nesse momento, né, novamente, maio de 2023, a gente tem uma série de critérios diagnósticos que têm que ser preenchidos via um diagnóstico médico, né, um ato médico, que é o diagnóstico, para que a gente consiga saber se o indivíduo, de fato, tem ou não o TDAH. Por que eu faço questão de falar isso? Porque, mais uma vez, maio de 2023. É possível que daqui a 5 anos, é possível que daqui a 10 anos, o que nós chamamos hoje em dia de TDAH, esses critérios diagnósticos mudem ao longo do tempo. Ah, Ricardo, mas então quer dizer que a gente não sabe direito o que está acontecendo? Não, a gente sabe um bocado, na verdade. Não à toa, a gente está no DSM-5. Ao longo do tempo, os critérios diagnósticos foram ficando mais sensíveis a ponto da gente conseguir identificar com segurança esses indivíduos que têm essa mudança, né, esse neurodesenvolvimento atípico, para daí a gente conseguir tratar esses indivíduos. Fala-se muito sobre a questão da febre diagnóstica do TDAH, né? Caramba, todo dia, hoje em dia, todo mundo tem TDAH. Não, isso é uma inverdade, na verdade, né? Hoje em dia, o que a gente faz é conseguir identificar melhor o TDAH. Nós, né, quando eu era criança, certamente na minha turma tinham crianças com TDAH, tinham a condição neurobiológica que causa o TDAH e que ou não era identificado, ou não era tratado, ou não era levado em consideração, ou mesmo entrava em outros critérios diagnósticos de outras edições do DSM. Então, hoje em dia, conseguimos ter mais clareza do que é o TDAH. Hoje em dia, temos critérios diagnósticos mais precisos sobre o TDAH e, por isso, a gente consegue identificar melhor o TDAH, diagnosticar melhor essas crianças, tratar melhor esses indivíduos para que eles consigam não ter o prejuízo causado por essa neurodiversidade, né? Então, não falamos de uma febre diagnóstica, falamos de critérios melhores. Isso significa, novamente, daqui a 10 anos eu vou abrir esse PowerPoint que eu estou mostrando aqui para vocês e vou pensar, caramba, Ricardo, você não sabia nada mesmo. E não porque o Ricardo agora de 2023 não saiba nada, mas porque na medida que a ciência avança, na medida que a compreensão sobre esse fenômeno neurobiológico avança, a gente vai ter mais clareza sobre como ajudar melhor. Será que o TDAH é uma coisa só? Sabe? Será que quando a gente está falando, na verdade, de 3 elementos, né? Prejuízo atencional, impulsividade e dificuldade no controle motor, será que é a mesma coisa esses 3? Será que, eventualmente, um desses elementos vai ser separado e, na verdade, a gente descobre que esse aqui tem uma causa diversa do que desses 2 aqui? E a gente vai estar falando de outro critério diagnóstico ao longo do tempo? É realmente possível.
na verdade, que isso aconteça. Isso não significa que, nesse momento de 2023, a gente não sabe o que está fazendo. Pelo contrário, nesse momento, é coerente entender esses 3 sintomas como fazendo parte de um quadro só. Mas é possível, DSM-6, DSM-5 revisado, quem sabe a gente vai ter uma mudança em relação a isso. Trago esse slide extremamente poluído e não vou ler nenhum desses itens. Mentira, um ou outro eu vou ler. Mas só para mostrar para vocês, gente, que quando a gente está falando, isso aqui são os critérios próprios do DSM-5. Então, a gente está falando, né, de uma série de critérios, uma série de situações que precisam acontecer para a gente falar do TDAH. E aqui são critérios gerais, então. E a gente vai ter uma lista, inclusive, do que seriam critérios específicos de desatenção, por exemplo. Então, a pessoa vai ter que cumprir uma série de critérios gerais e vai ter que cumprir uma série de critérios específicos, né, de desatenção ou hiperatividade, para daí conseguirmos pensar que, de fato, o indivíduo apresenta o diagnóstico do TDAH. Então, novamente, né, todo mundo tem TDAH, mas eu não consigo ficar parado, Ricardo. Eu estou aqui te ouvindo, eu já estou batendo meu pé. Não, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma situação muito específica. Eu trouxe 3 pontos aqui desses critérios diagnósticos que eu acho que é importante a gente pensar. Primeira coisa, esses sintomas, os sintomas relacionados ao TDAH devem estar presentes antes dos 12 anos, ou seja, faz parte do desenvolvimento do indivíduo. Não é agora que eu estou mais velho, antigamente eu conseguia ler um livro, hoje em dia eu não consigo mais. Será que eu estou com TDAH? Não, TDAH é uma condição neurobiológica, a pessoa nasceu desse jeito. Então, esses sintomas é muito pouco provável que apareçam só na vida adulta. Tem que estar presente antes dos 12 anos. Segundo ponto que eu acho importante, né? Os sintomas devem estar presentes em 2 ou mais configurações. Não existe TDAH só na escola, sabe? Não existe TDAH só na aula do professor fulano. Existe TDAH que acompanha o indivíduo em todos os ambientes em que esse indivíduo convive. Então, para a gente diagnosticar o TDAH, precisamos entender que o quadro, que os sintomas acontecem, né, em 2 ou mais configurações em que esse indivíduo convive. E aqui é onde entra o que eu comentei, né? 6 ou mais dos sintomas devem persistir por pelo menos 6 meses, em um grau que é inconsistente com o nível de desenvolvimento. Por isso que eu comentei mais cedo, né? Sobre entender o que é o desenvolvimento típico, para a gente conseguir entender o que é inconsistente com o nível do desenvolvimento. E 6 ou mais dos sintomas. Aí a gente entra nessa lista, né? Da desatenção ou da hiperatividade. Então, daí, né, a observação do comportamento, daí a ideia da gente perguntar para o professor, né, como é que ele funciona nesse outro ambiente, para a gente justamente identificar esses 6 ou mais dos sintomas. A gente vai falar um pouquinho sobre avaliação daqui a pouco, então não vou nem focar muito agora, só queria que vocês vissem, de fato, que existe uma série de critérios objetivos quando a gente pensa no TDAH. Trago aqui, na verdade, só um dado, né, que é importante, que, como eu falei, né, é possível que no futuro a gente fale de patologias ou de quadros diferentes. Hoje a gente já tem 3 tipos, né, de hiperatividade, ou de TDAH, né, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente tem um perfil que é mais hiperativo, a gente tem um perfil que é mais impulsivo, a gente tem um perfil que é mais desatento. E a gente já tem, inclusive, códigos específicos, né, para cada um desses. A gente vai ter o F90, a gente vai ter o F90.1, que já tenta especificar um pouquinho onde é que está a maior dificuldade dessa criança, ou desse adulto, ou desse indivíduo, né? Uma coisa que é importante, quando a gente fala sobre esses temperos, né, esses tipos específicos do TDAH, é possível que em uma determinada etapa do desenvolvimento, uma criança apresente mais um tipo de sintoma do que outro. É possível que em determinado ambiente uma criança apresente mais um tipo de sintoma, né, uma categoria de sintoma do que outro. Ou é possível que durante etapas diferentes do desenvolvimento a criança apresente mais um tipo, né, uma categoria de sintoma do que o outro. Nada disso aqui está escrito em pedra, sabe? Tudo isso, no final das contas, vai variar de acordo com a criança, de acordo com o neurodesenvolvimento, de acordo com o contexto. Mas é importante a gente saber que existem temperos diferentes dos sintomas, né? E algumas características desses sintomas. Eu vou dar um breve spoiler de uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Que estou chutando, até mesmo porque nós, seres humanos, a gente tem muita dificuldade de conter a nossa capacidade de ler, né? Vocês devem estar lendo alguns desses sintomas aqui,
E, ao longo do tempo, é muito fácil a gente identificar, peraí, mas o meu filho tem tal coisa, meu filho tem tal coisa, meu filho tem tal coisa. Será que meu filho tem TDAH? Mais uma vez, volto no ponto que vamos falar na questão da avaliação, né? Parte importante dessas características fazem parte do próprio neurodesenvolvimento. Então, dificuldade de esperar a sua vez. Uma criança de 4 anos vai ter dificuldade de esperar a sua vez? Sim, sim, é absolutamente natural, sabe? Uma criança, nessa etapa específica do desenvolvimento, ela é, por si, impulsiva. Então, até a gente falar, né, sobre identificar nessas características em algumas etapas de desenvolvimento vai ser mais difícil do que as outras. Mas a gente volta nisso. Vamos falar muito rapidamente da questão do modelo cognitivo de atenção, até mesmo que não é o nosso foco, mas é importante para entender por quê, entender do que a gente está falando, né, em relação a modelos cognitivos, para a gente identificar algum elemento em que a criança pode ter mais dificuldade, mas também até para pensar em alguma estratégia de intervenção, né? Às vezes a criança tem um prejuízo em alguma função específica, e como a gente está falando, inclusive, de áreas do cérebro diferentes que lidam, né, ou que modeiam essas modalidades de atenção, às vezes ela pode ter um prejuízo maior em uma habilidade do que outra, a gente pode usar essa habilidade preservada para tentar compensar algum elemento da atenção com prejuízo. Novamente, isso aqui é o modelo da Lesac, né? A gente vai ter atenção sustentada, alternada e dividida. E se a gente tem dificuldades com a atenção sustentada, é mais difícil a gente ter uma boa capacidade de alternar essa atenção e será mais difícil a gente conseguir dividir essa atenção. Mas o que é cada uma delas? A primeira, gente, é a atenção sustentada. Aqui é o exemplo básico, né? Como eu falei antes, eu espero e chuto que vocês, nesse momento, estejam focados, né, sustentando a atenção nesse estímulo específico que vocês estão tendo acesso, que é o texto aqui da apresentação e o áudio de eu falando para vocês. Aqui, só que o mundo continua girando, né? Eu estou aqui com vocês e a bandeira da formatura que teve aqui agora há pouco na escola está aqui, sei lá, a Fabrícia está aqui, né? Aqui acabou de passar aqui do lado, então a minha atenção vai ser jogada para cá. Mas eu estou tentando intencionalmente focar a minha atenção só em um estímulo e evitando outros estímulos que podem acabar automaticamente chamando a minha atenção em outras situações. Então, eu conseguir intencionalmente engajar a atenção em um estímulo e ignorar outros estímulos atencionais que podem estar tentando me distrair, isso é atenção sustentada. Qual que é a questão da atenção sustentada? Isso aqui, gente, é um fenômeno que, de fato, acontece dentro do neurodesenvolvimento típico. É muito natural que, ao longo do tempo, a nossa capacidade de sustentar a atenção vá diminuindo. E é uma diminuição bem significativa, na verdade. É muito rápido da gente perder a capacidade atencional. Isso aqui é um estudo clássico, na verdade, na área da atenção, que o tempo aqui, na verdade, é 1 hora de atividade, né? É natural que no começo a gente esteja muito preso em relação à nossa capacidade, né, de prestar atenção, e isso vai diminuindo ao longo do tempo, e perto do fim da atividade, a gente ganha um pouquinho de novo, né, da nossa capacidade atencional. Eu tenho um professor da época da graduação que ele brincava muito com a gente, né, de que a graduação, uma aula de 2 horas, e em 1 hora de aula, ele sabia do que ele estava falando e ele tinha garantia que os alunos sabiam o que estavam ouvindo. 1 hora e meia de aula, o professor ainda sabia do que estava falando, mas ele sabia que os alunos não estavam mais ali. Estavam de corpo presente, mas o potencial atencional já tinha acabado, já tinha esgotado. 2 horas de aula, nem ele mais sabia do que ele estava falando. Então, ele, que era um professor da área da neurobiologia, ele fazia o intervalo no meio da aula justamente para a gente conseguir ganhar de novo esse boost atencional do comecinho da atividade, para ele garantir que estava todo mundo atento durante toda a atividade. Em um indivíduo com TDAH, essa é uma função que ou a queda é mais rápida, ou a capacidade de ganhar essa pequena montanha, né, esse pequeno ganho atencional do começo já é diminuído, mas nós, de maneira geral, independente do TDAH, a gente vai ter um prejuízo na capacidade de sustentar a atenção ao longo do tempo. A atenção alternada vai ser a nossa capacidade, né, de engajar a atenção e intencionalmente desengajar e engajar em alguma outra coisa. Novamente, dando um exemplo bem prático. Estou aqui falando com os senhores. Se o meu comandante aparecer aqui na janela e bater no meu vidro, imediatamente a minha atenção vai para lá. Não estou dando essa sugestão para o senhor, caso o senhor esteja ouvindo, não vamos fazer esse teste em tempo real, mas se ele tiver alguma urgência, eu vou ter que desengajar a atenção aqui em vocês, engajar a atenção nele e resolver alguma questão rápida, né, que possa estar acontecendo, desengajar a atenção dele e voltar para a mesma sintonia que estava, né, ligar de novo a chave aqui
dos transtornos atencionais para conseguir voltar a falar com vocês. Então, essa capacidade de engajar e desengajar intencionalmente, né, a nossa capacidade atencional, é disso que a gente está falando, de atenção alternada. E a atenção dividida é, como o nome fala, né, a capacidade de tentar dividir a atenção em vários elementos ao mesmo tempo. O melhor exemplo que a gente tem, para quem dirige, né, é a direção. Primeira aula de direção, vamos tentar lembrar. No começo, a primeira aula de direção, a gente tem que prestar atenção, né? Tem acelerador, embreagem, freio, tem caixa de marcha, tem o volante, tem setas, tem espelho central, tem espelhos dos lados, tem prestar atenção no trânsito, tem o instrutor que está do lado. Então, é uma série de elementos, né? Uma série de demandas atencionais que estão acontecendo ao mesmo tempo. Ao longo do tempo, essa demanda atencional vai diminuindo, mas dirigir em si é uma habilidade que vai ser necessária atenção dividida de uma maneira bastante intensa, né? Qual que é a questão? Nós, de maneira geral, a gente, durante o processo de desenvolvimento, a gente primeiro, né, como a pirâmide que a Lesac propôs, a gente primeiro treina, né, a gente ganha habilidades de atenção sustentada, eventualmente a gente começa a ganhar essa capacidade de alternar a atenção a elementos diferentes, e já, né, na adolescência a gente começa a ter mais habilidade de dividir a atenção em várias coisas ao mesmo tempo. A atenção é uma das poucas funções cognitivas que a gente, de fato, consegue treinar. Não à toa, do primeiro momento que a gente aprendeu a dirigir para hoje em dia, essa demanda atencional parece que é muito menor, né? Se antes eu precisava ficar atento a tudo que estava acontecendo enquanto eu estou dirigindo, hoje em dia são processos automatizados, processos atencionais automatizados. Eu não preciso mais ficar intencionalmente, né, prestando atenção nos vários elementos que estão ali dividindo a minha atenção. Porém, entretanto, contudo, todavia, a gente começa a ficar muito hábil em habilidades de atenção dividida, mas a gente não treina mais a nossa atenção sustentada. Não à toa, como no exemplo que eu dei mais cedo, né? Quando eu era criança, eu lia pra caramba, eu conseguia ler 50 páginas de um livro que eu estava gostando, e eu, adulto, não consigo mais. O que aconteceu? Muitas vezes a gente está falando disso, em um desenvolvimento, em um neurodesenvolvimento típico, sem o transtorno, sem o TDAH. Se a gente não treinar habilidades de atenção sustentada, a gente não vai conseguir exibir essa atividade, essa função, né? Como é que a gente avalia a atenção? E por que é importante falar sobre isso, gente? Eu imagino, na verdade, né, que vários dos pais que estão aqui presentes já passaram pelo processo do diagnóstico do TDAH com seus filhos, né? Mas muitas vezes, muitas e muitas vezes aqui no SOEPAS, a gente chama os pais para poder conversar sobre a avaliação de seus filhos. Os laudos de TDAH ou de qualquer outro transtorno, qualquer outro quadro que os nossos alunos apresentam, vêm via escola web, como o senhor sabe, batem aqui no SOEPAS, né, no sistema de SOEPAS, e sou eu que vejo, eu que respondo os senhores em relação a isso. E eu leio todos os relatórios que vêm aqui para a escola, né? Um por um, faço questão de ler. Então, às vezes eu não conheço a figura do aluno, não conheço o rosto do aluno, mas eu lembro da avaliação neuropsicológica que foi feita. E várias das vezes eu tenho que chamar esses pais para conversar sobre o processo de avaliação. Porque apesar do diagnóstico ser de TDAH, não foi avaliado a capacidade atencional. Então, e às vezes é muito frustrante, e a gente tem que, na verdade, né, com muito carinho, muito cuidado com os pais, né, e é bem provável que alguns dos senhores que estão aqui hoje já tenham passado por isso, mas é importante que a gente saiba o que é avaliação da atenção, para a gente, ou, se for necessário, a gente passar por um processo de avaliação, saber, ou para a gente ler o relatório do nosso filho e perceber, será que isso foi feito? Será que, de fato, a conclusão de TDAH é coerente com o que foi avaliado no meu filho, sim ou não? Por quê? Porque muitas vezes, né, quando a pessoa vai para uma avaliação do TDAH, ele tem uma queixa subjetiva, ou é observado algum comportamento, né, que leva a gente a entender que esse indivíduo apresenta um prejuízo atencional. Ok, então a questão subjetiva, o prejuízo subjetivo está lá. A pessoa sabe que tem uma dificuldade em relação à atenção. E muitas vezes, né, a hipótese principal de um prejuízo, né, de uma percepção subjetiva de um prejuízo atencional é TDAH. Porém, quando a gente fala, na verdade, né, de prejuízo na atenção, existem vários e vários e vários elementos que podem estar causando o prejuízo na atenção. Então, transtornos de ansiedade, se eu estou ansioso, se eu estou pensando em alguma situação que pode ou não acontecer no futuro, eu não estou atento ao que está acontecendo no presente. Então, se eu estou desatento do que está acontecendo no presente, pode ser TDAH, não, mas pode ser transtornos ansiosos.
Humor rebaixado tem uma relação muito significativa, né, com prejuízo atencional e na memória. O melhor exemplo que a gente tem nisso, na verdade, não é nessa etapa do neurodesenvolvimento que a gente está falando escolar, mas na velhice, né, durante a terceira idade. Indivíduos com transtornos de humor na terceira idade, vai causar um prejuízo atencional significativo, que às vezes a gente pode identificar sinais de declínio cognitivo, né? Existe o termo pseudodemência, um prejuízo atencional relacionado ao transtorno de humor, levando a um quadro que, visivelmente, se a gente for fazer só observação do sintoma, parece muito com demências. Alterações metabólicas, né? O melhor exemplo que a gente tem aqui é da vitamina B12. Uma diminuição significativa, né, da vitamina B12 pode causar prejuízos em relação ao funcionamento da atenção. Transtornos de sono, diminuição de horas do sono ou prejuízo, né, ou insônia intermediária, pode causar também prejuízo à atenção. E tantos outros, gente. Esses 3 pontinhos é porque a gente poderia passar meia hora só falando disso, né? Então, o TDAH é só um dos motivos. Quando a gente pensa no prejuízo atencional, o TDAH é só uma das razões possíveis. Ou seja, para a gente conseguir entender se o indivíduo tem TDAH, a gente tem que garantir que ele não tem nenhum dos outros. Esse sintoma, né, do TDAH não é melhor explicado por algum... O sintoma, né, o prejuízo atencional, que pode estar associado ao TDAH, não é melhor explicado por algum outro transtorno ou algum outro quadro que pode explicar melhor. Ou, principalmente, que pode ser tratado e, com isso, há uma diminuição do sintoma observado, né, desse prejuízo subjetivo da atenção. Então, na avaliação, a gente também, obviamente, precisa avaliar essas funções atencionais. A gente precisa fazer uma boa avaliação da atenção sustentada, a gente precisa fazer uma boa avaliação da atenção alternada e dividida, justamente para a gente tentar entender, né, se o desempenho desse indivíduo é coerente com a etapa do desenvolvimento em que ele se encontra. E por quê? Porque, vamos dizer, um quadro específico de ansiedade. Muitas vezes, no teste objetivo, né, na avaliação neuropsicológica, esse indivíduo vai estar com as habilidades atencionais preservadas, mas a queixa subjetiva continua ali. Poxa, mas por que eu não consigo prestar atenção? Então, se eu não estou com um prejuízo nas funções de atenção sustentada, alternada e dividida, o que mais que pode justificar o que eu estou sentindo? Então, a gente precisa fazer essa avaliação, né, como parte da avaliação do TDAH. É necessário a gente entender como é que estão essas funções, até para a gente tentar ver se essas funções estão preservadas ou não. Ou seja, quando a gente fala da avaliação da atenção, a gente tem que, é um termo, né, limpar o quadro. A gente tem que tentar entender se existe algum outro sintoma que esteja acontecendo em paralelo, que pode explicar os sintomas observados. A gente precisa avaliar as funções cognitivas, né, o funcionamento atencional, entre outras funções. E a gente também precisa observar o comportamento desse indivíduo nas várias situações em que o comportamento acontece. Por quê? Voltando lá atrás. TDAH, atenção, atenção, não, mas não é só atenção. Impulsividade, será que esse indivíduo consegue conter impulsos em situações específicas, sim ou não? Em que situações esse indivíduo está tendo dificuldades sociais ou de comportamento, né? Estamos aqui no Colégio Militar, Dom Pedro II. Será que esse indivíduo está tendo dificuldades em relação ao comportamento, né, como se é devido à impulsividade, sim ou não? Então, a gente precisa, de fato, entender também o comportamento desse indivíduo, se a gente quiser avaliar o TDAH como um todo. Na avaliação neuropsicológica, então, a gente vai precisar, né, fazer a avaliação do funcionamento atencional, atenção sustentada, alternada e dividida, como eu falei. A gente vai precisar fazer uma avaliação de funcionamento executivo. Por quê? Porque prejuízo executivo pode causar a sintomatologia que nós observamos e chamamos de prejuízo na atenção. E a gente precisa também avaliar a velocidade de processamento, porque um prejuízo, né, uma diminuição da velocidade de processamento também pode fazer com que esse indivíduo sinta um sintoma muito parecido com prejuízo atencional. Então, isso aqui é o básico, na verdade, quando a gente pensa na avaliação neuropsicológica do TDAH. Mas, como eu falei, não é só isso. A gente tem que avaliar todas essas outras funções, a gente precisa limpar esse quadro para que a gente consiga realmente identificar se o indivíduo, se o TDAH é a melhor explicação para o prejuízo atencional que esse indivíduo apresenta. Ok. Voltando para os momentos que eu comentei, né, que a gente precisa chamar os pais dos alunos. Muitas vezes, ontem aconteceu exatamente isso. Eu recebi um relatório, imprimi, fui ler com calma, antes de passar um aluno da educação infantil, e olhando, né, foi avaliado o funcionamento intelectual geral, foi avaliado a estrutura de personalidade dessa criança, foi avaliado o funcionamento atencional. Atenção normal, sabe? Não tem um prejuízo específico.
e na descrição dos resultados, na conclusão da avaliação neuropsicológica, TDAH. E agora? Né? O que a gente faz com esse quadro? É aquilo, né? Deixa eu chamar a psicóloga, né? No caso a Poliane, que acompanha a criança, deixa eu tentar entender se existem outros sinais e sintomas que justifiquem esse diagnóstico, porque pela avaliação neuropsicológica propriamente dita, essa avaliação não corresponde ao que seria, ou não avaliou outros sintomas ou outras características que justificam a gente falar do TDAH propriamente dito. E com isso, gente, não estou querendo dizer que a escola só vai agir com um papel mágico assinado e carimbado. Não é disso que a gente está falando. Não é parte da filosofia da educação inclusiva da escola. Mas a gente conseguir ter o dado, né, a gente conseguir saber o que de fato a criança apresenta, nos ajuda a tentar diminuir o impacto que esse prejuízo atencional vai causar no dia a dia da criança. Então, uma avaliação que fala que é TDAH, mas que não conversa, né, não é uma avaliação que tentou identificar outros elementos que possam estar causando sintoma, não nos ajuda. Vai que essa criança, na verdade, que no relatório, no resultado da avaliação, consta TDAH, ela está, na verdade, com um transtorno de sono grave, sabe? É possível? É realmente possível. Então, a criança vai começar a ser tratada como se fosse TDAH, porque na avaliação neuropsicológica só constou realmente TDAH, só constou o prejuízo subjetivo, mas não está sendo tratado que, de fato, a criança... o que leva ao sintoma, que é o transtorno do sono. Dois últimos pontos, quando a gente fala de avaliação da atenção, né? Avaliação do TDAH de maneira geral. Primeira coisa, eu falei, né? A educação infantil, TDAH em crianças muito novas. Eu falei bem mais cedo, 8 slides atrás, da questão, né? Quando eu mostrei os tipos de TDAH, né? Temperos do TDAH, do impulsivo, hiperativo ou desatento. E eu falei, uma criança de 5 anos vai apresentar essa característica? Vai. Uma criança absolutamente neurotípica vai apresentar alguma daquelas características. Por quê? Vai ter uma etapa específica do desenvolvimento em que o desenvolvimento típico vai constar algumas características que, eventualmente, vão fazer parte do quadro de TDAH. Tem vários profissionais, na verdade, que nem diagnosticam TDAH em crianças muito novas, justamente por causa disso, porque a chance de um falso positivo é muito grande. Então, é muito comum, na verdade, né, a gente esperar um pouco, esperar tanto o neurodesenvolvimento da criança, como também o tempo passar um pouco, as demandas mudarem, as demandas escolares mudarem, para daí a gente começar a perceber o prejuízo real da criança. Ou seja, diagnóstico de crianças muito novas é menos seguro do que em crianças um pouco mais velhas, 6, 7, 8 anos de idade. Aí a gente começa a ficar um pouco mais seguro em relação à avaliação. O segundo ponto é o que eu comentei, né? A gente vai precisar, na verdade, entender melhor o quadro para a gente conseguir, né, fazer com que a criança conviva bem com o prejuízo em todos os ambientes, incluindo na escola. Então, muitas vezes, quando a gente pede para os pais, né, a gente encaminha os pais para uma avaliação neuropsicológica, não é porque a escola esteja se eximindo do cuidado com a criança. Não, pelo contrário. Até mesmo porque se a equipe do SOEPAS e a equipe dos professores, coordenadores, supervisores, se a gente conseguir identificar que a criança apresenta uma dificuldade que parece muito com o TDAH, adaptações já serão feitas. Como eu falei, a gente não vai precisar de um papel mágico assinado e carimbado para ofertar à criança o que a criança precisa. Mas, para a criança conseguir se desenvolver bem, é melhor que ela tenha esse quadro, né, mapeado. Se a gente estiver falando de alguma coisa que pode efetivamente ser tratada, né, e curada, como um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão que leva ao prejuízo atencional, a criança vai viver melhor, a criança vai ter um cessar desse prejuízo, né, subjetivo, dessa questão subjetiva de atenção, do prejuízo atencional, e não por causa do TDAH. Sobre o tratamento, um pouquinho de polêmica a essa hora da manhã. Quando a gente fala da intervenção, a gente está falando de dois elementos, né, duas dimensões, que muitas vezes andam juntas, não é um ou outro, né, o tratamento não medicamentoso e o medicamentoso do TDAH. Quando a gente está falando do não medicamentoso, a gente está dizendo do quê, gente? A gente precisa diminuir a demanda atencional dessa criança. Vamos pensar numa questão de estudo. A criança que tem uma mesa de estudo, que tem a televisão do lado, que tem o tablet do lado e tem vários elementos acontecendo ao mesmo tempo, um ambiente ruidoso. A gente precisa organizar a vida dessa criança, desse indivíduo, né, de maneira geral, para diminuir a possibilidade ou diminuir a chance de elementos distratores participarem da rotina dessa criança quando ela precisa desempenhar alguma atividade que precise, de fato, do sistema atencional completamente ativado. Em quais situações isso acontece? Não sei.
porque cada indivíduo, na verdade, vai funcionar de uma maneira diferente, né? Cada indivíduo vai ter uma rotina diferente, vai ter um ambiente diferente. Então, o acompanhamento, né, psicopedagógico, neuropsicopedagógico, neuropsicológico, relacionado ao TDAH, muitas vezes vai ter esse elemento como alvo, diminuição da demanda atencional. Vamos tentar entender aonde que esse indivíduo apresenta dificuldade na atenção para a gente mudar o ambiente e fazer com que esse ambiente ofereça menos distratores para eles. Organização, treino do funcionamento executivo, né? Entre eles com alguns elementos, alguns fatores que podem, de fato, ajudar no desempenho dessa pessoa, né? Através de agenda, anotação ou qualquer outro elemento que possa ajudar esse indivíduo a ter atenção menos exigida, né? E, como eu falei, né, percepção de situações de problemas, como, por exemplo, nessa situação, né, eu estou estudando, como é que eu crio estratégias específicas para isso? Tem outros elementos que ajudam demais quando a gente pensa no tratamento não medicamentoso, né? A qualidade de sono, porque em indivíduos com TDAH, em indivíduos sem TDAH, melhor qualidade de sono vai estar associado ao melhor desempenho atencional, ponto final. Algumas questões relacionadas à alimentação, né? Tipos específicos de alimentos ricos em gordura pode fazer com que exista um prejuízo atencional, sabe? Tem toda uma literatura ampla em relação a isso. E atividade física aeróbica. A gente tem também um bocado de evidência. Atividade física aeróbica serve para quase tudo na vida, né? Mas em TDAH especificamente, a gente sabe que intensidade física aeróbica, principalmente, né, não necessariamente existiva, no caso, a evidência que a gente tem é só para aeróbico, vai causar um ganho significativo em relação à capacidade atencional. Eita, fui espantar o mosquito, quase quebrei o computador. A polêmica maior quando a gente fala do TDAH, na verdade, é quando a gente fala do tratamento medicamentoso, né, através do metilfenidato. Quando a gente está falando do tratamento medicamentoso, muita gente fica muito receosa. Eu estou usando uma medicação que eu não entendo muito bem, eu estou usando uma medicação que eu não sei qual vai ser o efeito. A gente já tem, na verdade, um bocado de evidência sobre como funciona o metilfenidato e os benefícios relacionados a isso, né? Quando a gente está falando do TDAH, gente, hoje em dia o padrão ouro do tratamento do TDAH é o metilfenidato. Não significa que o tratamento não medicamentoso não possa ajudar ou não seja necessário. Não. A gente está falando de um caminho juntos, né? Mas, se é impossível isso aqui, o tratamento medicamentoso continua sendo extremamente útil e eficaz na diminuição dos sintomas específicos ou das situações, problemas relacionados ao TDAH. Ou seja, talvez, se eu tenho algum preconceito em relação a isso, se eu não entendo direito como funciona o remédio, conversa com o médico, conversa com um neurologista ou psiquiatra que está acompanhando, né, você ou seu filho, para que ele possa oferecer, na verdade, informações. O metilfenidato é só e apenas um estimulante do sistema nervoso central, só isso, sabe? É um remédio que já foi testado, né, muito, e já temos uma série histórica de evidência que traz um ganho muito significativo na qualidade de vida e no desempenho de indivíduos com o quadro neurobiológico, né, com o neurodesenvolvimento atípico relacionado ao TDAH. Como é que ele funciona? Novamente, isso aqui vai ser 1 minuto para a gente falar sobre isso. O metilfenidato é inibidor da recaptação da dopamina e noradrenalina. Se a gente está falando de indivíduos que precisam da neurotransmissão facilitada em áreas específicas do cérebro, o metilfenidato vai ser uma das ferramentas que a gente tem para facilitar essa neurotransmissão. Voltando lá na biologia do comecinho do ensino médio, né? Isso aqui, como todos sabemos, é a neurotransmissão acontecendo aqui em tempo real, né? O neurônio, né, pré-sináptico, ele vai liberar neurotransmissores para que eles consigam fazer a ligação no neurônio pós-sináptico e daí a informação passar adiante. Esses neurotransmissores, que estão aqui brilhando, super bonitinhos, eles eventualmente vão ser recaptados pelo neurônio pré-sináptico. Mas o metilfenidato vai fazer com que essa recaptação não aconteça de uma maneira tão eficaz. Ele vai inibir essa recaptação, mantendo esses neurotransmissores, né, a dopamina e a noradrenalina, na fenda sináptica. Então, na medida que ele vai inibir essa recaptação, aumentando a disponibilidade de neurotransmissores, vai facilitar a neurotransmissão. E com isso, só facilitando a neurotransmissão, já é suficiente para que os sintomas relacionados ao TDAH diminuam de maneira muito significativa. Informações, né, sobre o metilfenidato. Ele é rápido, sabe? Você usou o remédio, depois, às vezes, de 30 a 60 minutos é o tempo de bula. Às vezes, a pessoa com 10, 15 minutos já começa a perceber os efeitos do metilfenidato, né? A metabolização também é muito rápida para excretar, né? A gente está falando de 4 a 6 horas do efeito do remédio no metabolismo. Curiosamente, né, 4 horas. Às vezes o tempo da escola é maior do que 4 horas. Então, às vezes, a criança usa o remédio e, ao final da aula, ele já começa a perceber
um prejuízo do funcionamento atencional, justamente porque o remédio já foi metabolizado, já está saindo do organismo. É um remédio que a gente não tem como fugir, né? Tem toda uma série de efeitos colaterais, com o aumento da frequência cardíaca, às vezes o aumento da ansiedade, né? Então, muitas vezes, os efeitos colaterais que vão ser colocados na balança, né? Poxa, a pessoa tem TDAH, o remédio seria a opção ouro do tratamento dela, mas esse indivíduo específico, pela questão da biologia dela, apresenta efeitos colaterais muito elevados. Então, putz, na balança, os efeitos colaterais ganham. Então, não vale a pena o uso do remédio por causa disso. Mas, muitas e muitas, o mais comum, na verdade, é o ganho específico do remédio ser tão significativo que, ainda que o indivíduo apresente os efeitos colaterais, a gente vai se justificar o uso do remédio por causa disso. É um remédio de baixa evidência para indivíduos sem TDAH, né? Sem o quadro neurobiológico que leva ao TDAH. Por que eu falo isso? Porque a gente está em Brasília. Brasília é a cidade que mais consome metilfenidato no Brasil, porque Brasília é a capital brasileira dos concursos públicos, né? Então, tem muita gente que usa o metilfenidato. Tem relatos, né, de épocas que está faltando Ritalina, porque a galera está comprando Ritalina porque vai ter o concurso de sabe-se lá qual órgão no futuro próximo. Então, todo mundo está achando, né, que usando Ritalina vai conseguir prestar mais atenção, vai conseguir aprender mais para o concurso. E não. Na verdade, o que a gente vai ter nesses indivíduos é um efeito colateral, sabe? A pessoa não tem um efeito benéfico, não tem um efeito terapêutico, mas tem um efeito colateral e vai fazer um xixi caro, porque o remédio vai ser excretado rapidamente, é uma medicação que não é barata, e vai ter, se muito, o efeito placebo, que agora que eu estou usando remédio, eu vou estudar muito mais. É a pessoa que estudava 3 horas, usou o remédio e acha que por isso vai ganhar mais e vai estudar 5 horas, sabe? Não porque ele teve um ganho intencional, mas porque ele achou que tinha um ganho intencional. Então, se você está usando algum metilfenidato para estudar, tipo, pare, não vale a pena. E talvez a única crítica que realmente seja real é que não existem muitos estudos sobre efeito longitudinal. Né? Longitudinal aqui a gente está falando de décadas do uso do remédio. Temos alguns resultados que não trazem tanto impacto negativo assim, mas seria a única crítica que realmente a gente consegue fazer sobre o uso do remédio. Ainda assim, uma crítica que talvez não se justifique novamente pela questão da balança. Não temos evidência do prejuízo longitudinal, mas temos o medo. O medo justifica não ter o ganho específico do remédio? Provavelmente não. Na escola, como eu falei, supostamente, né, aqui na nossa reunião, a gente tem um grande número de pais de crianças com TDAH. Então, o efeito do TDAH na escola, na verdade, vocês já sabem. Mas, ainda assim, faço questão de dizer, né, a gente tem toda uma série de prejuízos relacionados à capacidade da criança de prestar atenção, se controlar, se concentrar e controlar os impulsos, que pode dificultar uma série de demandas escolares específicas, né? De organizar material, de seguir a instrução dos professores, de prestar atenção na aula e com isso não conseguir se lembrar bem. Então, o TDAH vai causar um impacto bastante significativo na rotina escolar. No Colégio Militar Dom Pedro II, né, nesse momento, isso aqui é um dado de ontem. Ontem eu varri a Escola Web, né, zerei a Escola Web, para atualizar a nossa planilha, o nosso banco de dados, e também para trazer informações aqui para a aula. Né? Se aqui no colégio a gente tem 2.640 e poucos alunos, a gente, nesse momento, mais de 2023, a gente tem 163 alunos com TDAH, sendo nessa proporção. Né? Como vocês podem ver, né, não precisa nem fazer uma curva aqui, né, um gráfico para a gente ver que existe uma quantidade pequena de alunos de educação infantil com diagnóstico e esse quadro vai aumentando ao longo do desenvolvimento. Justamente pelo motivo que eu falei para vocês agora há pouco. É difícil, ou até irresponsável é uma palavra muito forte, mas temerário a gente identificar TDAH numa criança muito nova. É na medida que a criança vai crescendo que a discrepância, né, do desempenho atencional ou de hiperatividade de uma criança vai aparecendo de maneira mais clara. Então, uma criança de 5 anos com TDAH, o comportamento vai ser muito parecido com uma criança de 5 anos sem TDAH. Uma criança de 12 anos com TDAH, o comportamento vai ser bem diferente de uma criança de 12 anos sem TDAH. E por isso a gente tem esse aumento significativo da quantidade de diagnósticos. Né? Aqui só um dado, né, de quanto a gente tem, né, um número muito pequeno do TDAH na educação infantil que aumenta ao longo do tempo. Né? O que é curioso, que eu sempre faço questão de falar, quando a gente fala do TDAH aqui, no Colégio Militar Dom Pedro II, é que eu ouço, né, a gente discute muitos casos do TDAH no ensino fundamental 1 e no fundamental 2. No ensino médio, a gente discute menos, apesar de a gente ter mais casos de TDAH. E por que isso acontece? Muitas vezes porque durante o processo de escolarização, essa criança foi treinando habilidades relacionadas à autonomia
o treinando habilidades relacionadas ao manejo atencional pessoal ou tratando, seja através de intervenções medicamentosas ou não medicamentosas, o prejuízo específico do TDAH, ao ponto de, eventualmente, já na adolescência, no final da adolescência, né, no final do ensino médio, essa criança, né, esse adolescente, já tem uma capacidade de manejar o prejuízo atencional de uma maneira muito mais autônoma. E que é o grande objetivo nosso, né? Quando a gente está acompanhando uma criança no fundamental, muitas vezes ele está no começo do processo de identificação, diagnóstico e intervenção do TDAH. Isso vai, ano a ano, junto com o trabalho do SOEPAS, com o trabalho das famílias, a gente vai treinando esses alunos, né, nessas habilidades do manejo pessoal, da organização pessoal, de hábito de estudo, para que o nosso objetivo seja esse, né, para que essa criança chegue ao final do ciclo escolar autônoma em relação a essas habilidades. E como que a gente faz isso? E como que a gente precisa do apoio da família em relação a isso? Isso é cena para daqui a 2 slides. Esses aqui são 3 elementos que a gente faz em relação à adaptação dos nossos alunos com TDAH aqui no Colégio Militar, né, no Pedro II. Adaptações em sala de aula, adaptações de avaliação e quanto ao ambiente de avaliação. Vamos rapidamente falar sobre cada uma delas. Primeira coisa, em sala de aula, né, muitas vezes a gente precisa também diminuir a demanda atencional desse aluno. Muitas vezes isso é atingido através do manejo em sala de aula, né? Se a gente colocar o aluno em uma situação que ele vai ter maior chance de ter elementos atencionais que atrapalham o desempenho dele, ele vai ter o desempenho atencional atrapalhado, sabe? É uma aritmética muito simples. Então, se a gente conseguir fazer um manejo de quanto estímulo atencional esse aluno recebe, melhor para o aluno, melhor para o professor, que vai saber, né, que vai conseguir ganhar potencial atencional desse aluno durante as atividades escolares. É importante que dê feedback frequente para esse aluno, né? E o feedback não só um feedback positivo em relação ao desempenho desse aluno, né? O aluno com TDAH tem toda uma literatura que não era o nosso alvo hoje, né? Mas existe toda uma literatura relacionada à baixa autoestima desse aluno, né? Que ao longo do tempo foi percebendo que tinha um desempenho diferente das outras pessoas. Ou ao longo do tempo o próprio desempenho escolar é diminuído e com isso ele se sente pior do que os outros. Então, dar feedback positivo quando o aluno consegue realizar uma atividade, quando consegue focar na atividade, é importante para o bem-estar subjetivo desse aluno, mas também o feedback de chamar a atenção de volta para esse aluno, né? De usar ali os elementos de atenção automática para trazer de novo o aluno para aquele pico atencional da atenção sustentada. Então, o aluno começou a prestar atenção na aula. Aí, ao longo do tempo, aquele gráfico vai diminuindo, né? O aluno começa a estar mais... Outros elementos, já não consegue mais filtrar tanto elementos distratores do ambiente. E se o professor fala o nome dele de novo, né, no meio da noite, vai, fulano, presta atenção, muito mais sentido. Estou dando aula e falo, né, fulano? Pronto, já puxei de novo a atenção do aluno, porque ouvir o nome dele, isso é um efeito que, mesmo quem não tem TDAH, é efeito cocktail party, né, um efeito bem típico da atenção. Ouvir o próprio nome faz a pessoa automaticamente chamar a atenção de volta para a atividade. Então, o feedback é uma estratégia que é usada para a gente garantir que esse aluno volte, né, para um nível de potencial de atenção mais alto. O apoio individualizado para esse aluno, né, checar se as tarefas foram feitas, checar se precisa de alguma ajuda específica e incentivar pausas regulares, né? Como o gráfico, né, que eu comentei com vocês. Se a gente está falando de um pico atencional que eventualmente cai e no TDAH cai mais rápido, a gente conseguir fazer com que esse aluno tenha uma pausa específica, né? Falando, vai lá, lavar o rosto. Falando, enche aqui a minha garrafinha, por favor. Vai e volta rápido, sabe? Não é tipo fulano vai ali e passa 15 minutos enchendo a garrafa lá na biblioteca. Sabe? Não, vai rapidinho aqui, eu preciso disso aqui, me ajuda nisso aqui, vai. O aluno tem outro estímulo atencional, conversa rapidinho, vai lá, vai ao monitor, o monitor pede para ele voltar para a sala, pronto. Esse pequeno gap, às vezes, já é suficiente para o aluno voltar para a sala de aula nesse pico atencional. Então, isso são estratégias que podem ser usadas em sala de aula para garantir que o aluno tenha, né, esse desempenho atencional aumentado. Na questão da adaptação de avaliações, né, esse é um trabalho que é contínuo, né, que não começa esse ano, pelo contrário, né, desde que a escola é escola, a gente tem passado, né, ao longo do tempo, ao longo dos anos, sempre aprimorando atividades relacionadas à adaptação de avaliações. Isso é um material que a orientadora Janaína, do Fundamental 2, me mandou agora, nessa semana, de um manual, né, muito específico, né, e muito prático, para ajudar os professores a, na hora de planejar provas, conseguir refletir e adaptar as avaliações para alunos que apresentam demandas em relação à diminuição da atenção. Então, as avaliações têm sido adaptadas ao longo do tempo
para que a gente consiga, de fato, né, não conseguir medir, de fato, o desempenho do aluno, que não é não medir, né, mas fazer uma avaliação que consiga diminuir a demanda atencional para ele conseguir demonstrar o real desempenho dele. E, por fim, nessas adaptações, a gente vai falar do ambiente de avaliação, né? É muito, 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 muito comum em relatórios médicos de diagnóstico do TDAH vir um copiar colar, né? Esse aluno precisa fazer prova no ambiente separado, esse aluno precisa de ledor, e tudo bem, a gente entende, na verdade, né, que essas demandas são importantes, essas demandas são necessárias. Entretanto, contudo, todavia, né? Isso aqui eu trago para vocês, gente, é um dado também de ontem. A gente tem uma lista de organização pessoal nossa do setor de quais alunos vão ser acompanhados pelos SOEPAs nos momentos de avaliação. Então, no Fundamental 1, 38 alunos. No sexto e sétimo, né, eu dividi o Fundamental 2 justamente pela questão do turno, né? O sexto e sétimo à tarde, o oitavo e nono de manhã. Então, são 32 alunos no sexto e sétimo ano, 43 alunos no oitavo e no nono e 31 alunos no ensino médio, que precisam desse ambiente separado para fazer a prova. O Colégio Militar não tem 43 salas diferentes para esses alunos de oitavo e nono ano fazer prova. E com isso, eu faço questão de dizer, o colégio não está se eximindo da responsabilidade de oferecer um espaço específico para esses alunos. Mas é muito pouco provável, primeiro, que o aluno com TDAH precise de uma sala só para ele o tempo inteiro, sabe? Ou que esse aluno não possa se beneficiar de um ambiente mais seguro, ou com menos estímulo distratores, ou com menos ruído, que é por si um estímulo distrator. Então, esses alunos vão ser acompanhados pelos SOEPAs, né? Alguns deles, inclusive, caso a equipe perceba que, olha, esse aluno especificamente, ele de fato precisa de um ambiente só dele. Sabe? Não porque o relatório orientou, mas pela questão do acompanhamento desse aluno ao longo de todo o processo de acompanhamento aqui na escola, né? Ao longo das orientadoras e psicólogas que observam o desempenho e comportamento desse aluno ao longo de todo o ciclo escolar, esse aluno de fato precisa ter um quadro suficientemente significativo que justifica um ambiente só para ele. E aí a gente vai, de fato, tentar adaptar o que seria o mais adequado para ele dentro da condição da escola. Mas, de fato, é importante falar para todos os pais que um ambiente específico para todos os alunos com TDAH é de pouco provável a impossível, primeiro, porque a escola não tem como, e segundo, porque o aluno não necessariamente precisa. Ledor, outra polêmica, né? É muito, muito, muito comum. O meu aluno, meu filho com TDAH, ele precisa de um ledor com ele o tempo inteiro. E não foi oferecido ledor para meu filho, ou seja, isso é um grande absurdo. Novamente, um aluno com TDAH e que é observado de fato a necessidade do ledor, esse ledor vai ser oferecido para ele. Um aluno que precisa de um ledor eventual, essa avaliação vai ser mediada pela equipe do SOEPAS. Então, ele vai ter um ledor o tempo inteiro com ele, lendo todas as letras, lendo todas as palavras para ele? É muito pouco provável, muitíssimo pouco provável. Vão ter alunos com TDAH que vão ter esse ledor? Vão. Casos específicos em que a equipe perceba que, de fato, para o aluno conseguir exibir o desempenho dele, ele precisa do ledor. Mas todos os alunos vão ter ledor? Não. Mas e se meu filho tiver alguma dúvida e precisar de um ledor? Os alunos, né, eles já são orientados e já é parte muito da dinâmica nossa, né? Nesse ambiente específico, ou mesmo em sala de aula, caso se perceba que o aluno pode fazer avaliação em sala de aula, levanta o dedo, levanta a mão, seja um membro da equipe do SOEPAS, né, seja o professor, seja um auxiliar, ele vai estar junto desse aluno para fazer a mediação específica para ele. Então, essa atividade de mediação, essa atividade do ledor será feita. Eu peço para vocês não ficarem preocupados em relação a isso. Ele vai ter um ledor individual? Pouco provável, até mesmo porque a grande maioria dos nossos alunos, a enorme maioria dos nossos alunos, de fato não precisa. E como é que isso acontece? Sabe? Como é que acontece esse processo decisório, né? E aí a gente entra, falei tudo isso, nesse tempo todo, justamente para a gente chegar nesse slide. Porque aqui, na verdade, está o grande filé. E aqui é o grande objetivo pelo qual a gente está fazendo essas reuniões com as famílias, né? Dos nossos alunos que apresentam esses quadros específicos. A certeza que a gente tem é que o desempenho do aluno só vai acontecer com qualidade se a gente tiver essa tríade funcionando bem, né? A escola fazendo a parte dela, no que o aluno precisa, a família entendendo e ajudando no processo decisório, e se o aluno tiver uma equipe externa, né, de psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, seja lá o que for, atuando de uma maneira que realmente consiga garantir que o aluno está sendo assistido no que ele precisa. Então, a gente garantir que a gente está falando a mesma língua, né? A família está ciente do que a escola tem feito, a escola está conseguindo oferecer o que o aluno precisa, e a equipe do lado de fora está tentando, né, treinar e oferecer para o aluno habilidades, treinos de habilidades, ou seja, medicação, por exemplo, que o aluno de fato precisa.
Por que é importante a gente falar dessa tríade, gente? Porque se a família não participa dos processos decisórios em relação à escola, ao que é feito na escola, a gente vira rival. E a gente não pode ser rival em relação ao acompanhamento dos nossos alunos, né? Eu brinco com vários pais que batem aqui no SOEPAS, né? Que eu, Ricardo, não quero disputar a posição de quem mais torce pelo bom desempenho dos alunos, porque isso é a função dos pais, sabe? Isso, quem é realmente o maior entusiasta pelo bom desempenho do aluno é o pai do aluno. Em segundo lugar, mas correndo muito perto, está a equipe da escola, porque o sucesso do aluno é o sucesso da escola, né? O sucesso do desempenho do aluno significa que a escola está conseguindo fazer o que de fato é o objetivo dela. Então, ninguém é rival, ninguém está agindo contra o aluno. Pelo contrário, a gente está tentando oferecer ao aluno o que ele precisa nesse momento. Ricardo, mas o meu filho, cujo relatório médico... Isso eu não estou ironizando não, viu, gente? Vai parecer, mas eu só estou falando de situações que de fato acontecem aqui. Ricardo, reunião. Ricardo, mas o meu filho que no relatório médico foi orientado a fazer prova em ambiente separado, ele fez prova em sala de aula. Isso é um absurdo. E aí, muitas vezes, a gente tem que falar, olha, eu entendo, isso aconteceu. Às vezes é por erro mesmo. Eu não vou passar pano em relação à organização interna, porque vários dos processos nossos a gente precisa melhorar e tem melhorado ao longo dos tempos. Mas às vezes não é isso, às vezes é uma decisão consciente da equipe. Para quê? Para que esse aluno que estava fazendo avaliação em ambiente separado ao longo do tempo, caramba, conseguimos observar que esse aluno talvez já consiga um grau de autonomia e independência suficiente para fazer em sala de aula. Talvez esse aluno já esteja num bom momento em relação ao desempenho intencional dele, que vale a pena a gente experimentar que esse aluno faça a prova em sala de aula, para ver o que acontece. Se realmente apresentar uma dificuldade, não, volta e desfaz, a gente não tem nada escrito em pedra, ele volta a fazer a prova aqui com o SOEPAS, sem problema nenhum, e vida que segue. Mas, se ele de fato conseguir ter o bom desempenho, né, manter o bom desempenho em sala de aula, ótimo, sabe, excelente. A gente conseguiu dar o passo que, como eu falei mais cedo, quando eu comentei em relação ao ensino médio, que está mais autônomo, que está mais independente, a gente conseguiu dar um passo importante em relação à autonomia desse aluno. Então, meu filho não fez prova com SOEPAS, né, mediado com SOEPAS. Vem conversar com a gente, sabe? Vamos explicar o que está acontecendo, por que esse aluno está sendo acompanhado dessa forma. O meu aluno não recebeu prova adaptada. Mesma coisa, às vezes é erro. Às vezes a gente tem que melhorar nossos processos. Às vezes, talvez a gente precisa ver se esse aluno, de fato, já é capaz de lidar com o tipo de conteúdo de adaptação de prova em uma prova regular. Sabe? Ah, mas isso é um experimento que estou fazendo com meus filhos? Às vezes, a gente precisa arriscar para depois dar um passo para frente, para a gente ver se vale a pena dar um passo para trás, porque o processo precisa ser individualizado. Não é porque o aluno tem TDAH que ele necessariamente vai fazer todo o esquema de adaptação possível para o TDAH. Cada aluno é discutido individualmente, cada demanda é discutida individualmente, para a gente entender o que nesse momento, esse aluno desse ano, nesse bimestre, nessa prova, nessa disciplina, né? Às vezes até tem isso, essa matéria o aluno consegue fazer em sala, essa matéria, esse aluno é melhor fazer com a gente. Então, tudo isso é discutido individualmente para a gente tentar oferecer, né, o que é o ideal para o aluno nessa etapa específica do neurodesenvolvimento. Então, peço de verdade, sabe, nos ajude, vamos participar, né? Ah, não entendeu por que tal coisa foi feita? Manda uma mensagem para a gente, abre um chamado de escola web, então marca um momento para a gente conversar. A nossa porta está, literalmente, nossa porta está aberta nesse momento aqui, né? Para a gente poder realmente receber as famílias, discutir os casos, mas tenham essa informação, assim, por mais difícil que seja, eu como pai, eu sei que é difícil até pedir isso, mas saibam que a escola vai estar estudando o caso individual do seu filho para que a gente consiga tentar oferecer e o que ele precisa nesse momento específico. Sem o apoio da família, sem o apoio da equipe externa, a gente começa a bater cabeça. E quem perde, no final das contas, é o aluno. Então, quanto mais a gente estiver realmente unido em prol do desenvolvimento desse aluno, do filho dos senhores, né, o nosso aluno aqui, melhor vai ser para todos os envolvidos. Detalhe que eu sempre faço questão de falar, né? Todo envio de documentação é via escola web. Pô, Ricardo, mas eu tenho aqui no papel, eu estou na escola, deixa eu entregar para você. Não. Sabe? Toda a documentação importante que a gente tenha no sistema escola web, até mesmo porque papel se perde, papel se queima, papel se rasga, cai café, sabe? No escola web, eventualmente, caramba, eu não estou achando o relatório desse aluno, eu imprimi, está aqui na sala, mas eu não estou achando, mas eu preciso desse dado agora. Escola web.
sabe? A gente imediatamente abre, quantas vezes a gente faz isso aqui na sessão mesmo? A gente abre no Escola Web, vê algum detalhe específico, ou não estou no SOEPAS, eu estou lá na coordenação e preciso de checar o relatório desse aluno. Eu vou andar, né, coordenação no Fundo 1, talvez seja mais distante daqui, né? Eu estou lá no Fundo 1 e venho andando aqui, eu já faço uma caminhada, minha caminhada do dia, para vir aqui no SOEPAS pegar a parte desse aluno? Não, lá na coordenação mesmo, já abro o Escola Web, já vejo de novo. Então, não achem que é implicância nossa não receber um papel impresso, sabe? Mas é porque não só é regra da escola, como é útil para a gente ter na Escola Web. Por fim, só para trazer, né? Quem não conhece, gente, o SOEPAS, são 4 sessões ao mesmo tempo, né? O SOEPAS é o Serviço de Orientação Educacional, Psicologia e Assistência Social. E a nossa equipe, hoje em dia, está estruturada dessa forma, né? A gente tem a equipe das orientadoras educacionais de cada segmento, né? A Renata na Educação Infantil, a Eleuda no Fundamental 1, a Janaína no Fundamental 2 e a Cláudia no Ensino Médio. A gente tem a nossa equipe, né? Nossas 2 psicólogas, a Poli na Educação Infantil no Fundamental 1, a Camila no Fundamental 2 no Médio. No PAEI, a gente tem, né, agora 2 orientadoras, né, a Dani atuando na Educação Infantil no Fundamental 1 e a Cléris no Fundamental 2 no Médio. E a gente tem toda a equipe do Serviço Social, né, da Assistência Social, a Rose, que dá atenção a todos os segmentos. Temos a equipe dos militares, né? Nós temos o Sargento Wellington, o Sargento Fábio, hoje em dia a Grazi, né, ajudando a gente no PAEI também, fazendo, né, organizando o serviço para fazer dar certo. Era isso que eu tinha para falar, só isso tudo, né? Eu vi aqui que são 9h14, meu plano era falar só até as 9 horas. Peço desculpas por ter falado demais. Como eu falei, né, mais cedo, eu falo muito e falo rápido. Então, agradeço a paciência e a atenção de quem ficou aqui até esse momento. E ficamos, então, né, 100% à disposição dos senhores para a gente poder ajudar nesse processo. Vou dar uma olhadinha aqui no chat, caso alguém tenha... Ninguém escreveu nada no chat, sério isso? Estou quase decepcionado. Mas ficamos, então, né, a equipe aqui do SOEPAS à disposição dos senhores no que a gente puder ajudar, no que a gente puder servir e no que a gente puder estar junto, realmente, né, a favor, né, do desempenho desses alunos. Eu vi aqui que a supervisão do ensino médio levantou a mão. Agradeço, Joyce, agradeço, Michele. Eu não consigo abrir aqui para... Coordenação do 5º ano levantou a mão, mas eu não consigo chamar vocês para participarem. Bom, então as coordenações estão aqui. Agradeço muito, né, a presença e a participação de todo mundo. No que a gente puder ajudar, caso alguém tenha alguma dúvida, a gente está à disposição, de verdade, né? Se não conseguirem escrever aqui, a gente, como eu falei, né, nossa porta está literalmente aberta ali, no que precisarem. Muito obrigado, pessoal. Esse vídeo, né, como eu falei, né, o vídeo da nossa reunião aqui vai estar disponível posteriormente no YouTube. Caso, né, eu vi muita gente, né, que entrou no meio do caminho. Então, caso queiram ver de novo o comecinho, teve gente que chegou já perto do final quando a gente estava falando sobre as adaptações na escola. Então, esse vídeo vai estar disponível no canal do YouTube da escola. Provavelmente eu vou editar esse finalzinho, que a gente está só jogando fora aqui. E o objetivo não é esse, né? Bom, há uma pergunta boa aqui, Luciana. O SOEPAS faz avaliação também? Não faz. A gente não faz avaliação propriamente dita, né? Até mesmo porque o perfil, na verdade, da psicologia escolar não é essa. Então, muitas vezes a gente identifica algumas situações específicas, a gente identifica o desempenho do aluno em sala de aula, só que a gente precisa encaminhar para que essa avaliação seja feita por um serviço externo. Não só para não mexer no meio de campo, né? A gente avaliar aqui dentro, a gente pode falar coisas que os pais podem discordar e tem todo o direito disso, mas é importante que o serviço especializado faça isso. Então, por isso, Luciana, que a gente precisa, né, fazer esse encaminhamento externo. Muitas vezes, a gente participa da avaliação através da observação do comportamento, né? Seja através de entrega de relatórios do desempenho do aluno, seja através do preenchimento, né? Existe um questionário que é bastante comum, que é o SNAP 4. Muito provavelmente, quem já fez a avaliação neuropsicológica da atenção do filho já deve ter entregue um questionário para os professores responderem, né? O SNAP 4 não é nada além daquela série de sintomas do DSM, né?
em relação à desatenção e hiperatividade, para que o professor consiga identificar se em sala de aula o aluno também apresenta esses sintomas. O SNAP-4 não pode ser um único instrumento. É um instrumento que valida aquela característica específica do aluno apresentar o prejuízo de atenção nesse ambiente. Então, ele apresenta em casa, sim ou não? Ok. Então, isso vai ter um instrumento específico, né, ou a própria conversa com o profissional. Ele apresenta na escola, o SNAP-4 serve para isso. O SNAP-4 pode ser um único instrumento? Não, porque o SNAP-4 só vai identificar que o sintoma aparece. Sabe? E aí a gente entra, essa criança está tendo um transtorno de ansiedade generalizada, que é possível, na verdade, crianças apresentam transtorno de ansiedade. Um transtorno de ansiedade pode fazer com que o professor observe essas características de desatenção em sala de aula. Então, não pode ser o único instrumento para avaliar o TDAH. Ou seja, falo isso porque essa já foi uma conversa que a gente teve que ter com o pai aqui na escola, sabe? Vem a avaliação, vem o relatório, né? Seja médico ou seja da avaliação neuropsicológica, e que foi feito o diagnóstico do TDAH através do SNAP-4 preenchido pelo professor. E não pode ser só isso, sabe? Porque vários, como eu falei, né? É a frase que eu mais falei aqui hoje, vários quadros diferentes podem fazer com que o SNAP-4 dê positivo, para que sejam identificados sintomas suficientes, que seria do TDAH, né? Mas transtorno de ansiedade pode causar esse falso positivo. Transtorno depressivo, alterações metabólicas, então não pode ser a única coisa. Eu falo demais. Sibeli, os testes para ver se o aluno está apto a fazer prova em ambiente regular poderia ser avisado aos pais. Concordo contigo, concordo. Isso é uma coisa que a gente tem conversado muito aqui no SOEPA, sabe, Sibeli? A ideia de que quanto mais a gente puder avisar os pais dos procedimentos que são feitos com os filhos, maior a chance a gente vai ter de ter o pai como aliado. No caso da minha filha, isso aconteceu no início do ano, foi bem complicado, com o impacto do trabalho psicológico que vinha sendo feito. Sim, perfeito, eu concordo 100% contigo. E temos dado passos para que isso aconteça. A gente tem pensado, na verdade, em formas, né, que a gente consiga fazer isso com qualidade. A melhor forma que a gente tem para fazer isso hoje em dia é o Escola Web, por exemplo. A gente pensou nessa possibilidade, né? Pai, olha, nesse trimestre, o nosso planejamento para o seu filho em relação às adaptações são esses, esses e esses. Por quê? Porque se a gente for marcar uma reunião com cada pai para discutir isso, como eu falei, nesse momento são 160 pais, só do TDAH. Alunos com diagnósticos específicos aqui na escola, ontem estava 304. Então, se a cada bimestre a gente marcar 304 reuniões, é absolutamente impossível e improvável. A gente não faz mais nada. A gente só marca essas reuniões. Então, para fazer isso, é bem provável que a gente use o Escola Web. Mas você está certíssima. É importante que os pais sejam avisados, sim. Parabéns, obrigado, gente, obrigado. Qual a periodicidade recomendada para a reavaliação do TDAH, se necessário? Essa é uma pergunta bastante polêmica também, porque se a gente está falando, de fato, num bom diagnóstico do TDAH, a gente está falando de um diagnóstico que a pessoa é assim. O quadro da neurodiversidade, a pessoa tem esse quadro e ponto final. Não vai ser uma nova reavaliação. Inclusive, até isso, né? Se a pessoa fez uma avaliação que tinha TDAH e fez outra avaliação que ela não tem mais, ou ela não tinha TDAH a princípio, ou alguma dessas avaliações foi mal feita. Então, uma boa avaliação de TDAH, a identificação de fato do quadro é feita uma vez. O acompanhamento do TDAH, muitas vezes, é ao longo da vida, sabe? Então, vamos dizer, foi identificado o quadro de TDAH, essa pessoa está em acompanhamento. Situações, problemas estão aparecendo devido ao prejuízo atencional. Então, vamos fazer, né, como eu falei, serviço externo, a equipe externa que acompanha esse aluno. Vamos fazer um acompanhamento específico para o TDAH e cessou, não tem mais o prejuízo. A pessoa continua tendo TDAH, mas não tem mais o prejuízo acadêmico, ou escolar, ou de organização pessoal relacionado ao TDAH. Pronto, final feliz. A pessoa continua tendo TDAH, numa avaliação de TDAH, assim, muito provavelmente, né, certamente, vai ter TDAH ainda, mas não há mais o prejuízo na vida desse indivíduo. Então, não precisaria de uma reavaliação. Mas o acompanhamento, sim, é muito provável que, ao longo do tempo, isso eventualmente seja importante. Até mesmo porque, vamos dizer, uma criança foi identificado o TDAH no 4º ano do fundamental. Uma etapa, na verdade, né, que precisa de uma série de adaptações, é feito o treino de habilidades, né, em relação à diminuição da demanda atencional para essa criança, adaptação de prova, tudo mais, etc. Essa criança cresce, Fundamental 2, diminui um pouquinho a demanda, ou novas demandas aparecem, porque agora tem, sei lá, 25 professores. Então, a criança que está indo bem, tem um prejuízo ali no 6º ano, porque agora tem que lidar com uma série de outras coisas que eu não precisava antes, o ambiente mudou. Então, o TDAH piorou, às vezes até piora, porque o começo da adolescência, né, por próprias questões biológicas, o quadro neurobiológico do TDAH pode dar uma modificada. Só que aí vem o combo do 6º ano, que uma série de mudanças também acontece. Então, não precisava do acompanhamento,
mas piorou. O TDAH piorou? Não. O ambiente piorou, ou a biologia do indivíduo piorou. Piorou não, né? Adoeceu. E ela vai precisar de um novo acompanhamento. Corta para adolescência, pré-frontal já bem formado e tudo mais, etc. Mas faculdade, um novo ambiente, uma nova situação, um novo grupo social, vários professores, a relação do ensino, né, do professor que no ensino médio tenta oferecer ali o máximo do conteúdo para o aluno. Na faculdade não existe mais isso, o professor está lá para fazer o papel dele e o aluno que tem que correr atrás. E agora o que eu faço? Meu TDAH piorou? Não, o ambiente piorou. E às vezes o acompanhamento tem que ser retomado para tentar treinar novas habilidades para esse contexto específico. Então, como eu falei, não é só a resposta da pergunta, né? Muito além disso, porque eu falo demais. Meu filho está no primeiro ano e às vezes disperso, estou querendo avaliar. Sim, vale a pena. Você, a ideia, na verdade, né? A gente recebe muitos questionamentos no Escola Web, né? Ah, gostaria que meu filho fosse fazer prova em um ambiente separado, sabe? Porque ele é desatento. Como eu falei, né? Nós, do SOEPAS, e por princípio institucional, não só do SOEPAS, mas do Colégio Militar Dom Pedro II, a gente não vai precisar de um papel mágico carimbado e assinado para acompanhar esse aluno, caso se perceba de fato a necessidade. Mas a gente também não vai obedecer ao papel mágico assinado e carimbado que fala esse aluno precisa necessariamente. Mas se você percebe que de fato há um prejuízo atencional, né, se ele de fato vale a pena investigar para ver se o quadro de desatenção ou hiperatividade é intenso o suficiente para justificar uma intervenção. Sibeli falou aqui, né? Qual o tempo de validade do laudo considerado pelo SOEPAS? O Neuro indicou 1 ano. É como eu falei agora há pouco, né? É importante a gente continuar acompanhando esse aluno ao longo do tempo, principalmente tentando entender as demandas atencionais que estão acontecendo em cada fase do desenvolvimento. Uma avaliação neuropsicológica por ano, eu pessoalmente acho bobagem, porque como eu falei, a avaliação propriamente dita, se foi bem feita no começo, ano que vem vai ser igual. Mas o acompanhamento desse aluno, aí de fato é importante a gente pensar que, vamos dizer, nesse ano específico, ele teve esse tipo de dificuldade. Essas questões foram trabalhadas. No ano seguinte, agora estamos tendo essa dificuldade. Só que isso não é avaliação, isso é acompanhamento, são coisas distintas. Transtornos de ansiedade com sintomas indicativos de TDAH tratado no SOEPAS como TDAH? Então, é complicado a gente falar sobre isso, porque o que acontece? É um transtorno de ansiedade que vai cursar com prejuízos relacionados, que parecem com TDAH. Vai ser tratado como sintoma de ansiedade, sabe? Algumas adaptações serão feitas como se fosse um aluno com TDAH. Porque, por exemplo, o espaço adaptado para a prova, né? A mediação específica para a prova. Esse aluno vai ser acompanhado em um ambiente separado, individualizado às vezes. Exemplo, a gente no ano passado tinha uma aluna com um transtorno de humor bastante significativo. Ela era uma das pessoas que não tinha TDAH, não tinha nada relacionado a isso, mas ela, por uma questão específica do transtorno de humor, fazia em uma sala só dela, que, como eu falei, são raros os alunos com TDAH que, de fato, vão precisar desse ambiente só dele. Ela era uma aluna que não tinha nada a ver com TDAH, mas por uma questão específica do transtorno de humor, fazia um ambiente só dela. Por quê? Porque entendia-se que naquele momento específico ela precisava dessa adaptação específica. Então, não é que ele vai ser tratado como TDAH, vai ser tratado com o que ele precisa naquele momento. Seja uma adaptação de prova, seja uma adaptação em sala de aula, seja uma adaptação de ambiente de avaliação, ou seja, tempo estendido, seja lá o que for. Qual a estratégia educacional individualizada que a gente vai usar para esse aluno? Ufa! Gente, como eu falei, a gente continua à disposição de vocês. Caso, eu sou assim, às vezes acaba alguma situação, acaba uma palestra, aí que vem uma dúvida terrível. Então, caso apareça alguma outra dúvida, caso tenha alguma questão que acho que vale a pena conversar com a gente, minha porta aqui está aberta, sabe? O Escola Web também, né? O dia inteiro eu estou com ele aberto aqui para a gente poder continuar conversando. Saibam disso mais uma vez. O colégio é o maior aliado. Vocês são os maiores aliados que o colégio pode ter e o colégio é o maior aliado que vocês podem ter. Então, vamos trabalhar juntos, sabe? Saibam que o colégio está sempre a favor do aluno, a favor dos pais. Quanto mais próximos a gente estiver, melhor vai ser o desempenho desse aluno. Muitíssimo obrigado, pessoal.